Eu não tô nem acreditando que eu finalmente tô conseguindo gravar esse vídeo. Oi, Queens! Sejam muito bem-vindas ao meu primeiro vídeo aqui do canal. Gente, só Deus sabe o tanto que eu posterguei pra criar coragem na cara e vir gravar esse vídeo. E aí, quando eu decidi vir gravar o vídeo, deu vários problemas. Acabou o armazenamento da minha câmera, aí um dos vídeos que eu consegui gravar inteiro ficou tudo sem som. Então fui deixando assim, empurrando com a barriga. Aí agora, finalmente, consegui esse tempo e tô gravando meu primeiro vídeo do canal. Eu acho que antes de tudo, nesse primeiro vídeo, tem que ter a minha apresentação. Então, oi amigas, muito prazer, eu sou a Isadora, eu tenho 24 anos, sou formada em publicidade, propaganda e em artes cênicas. E eu trabalho aqui também com a internet e as redes sociais, acho que desde 2023. Nossa, acho que tá parecendo a inscrição de BBB, né? Bom, amigas, aqui vocês vão encontrar muitos penteados, muitos tutoriais, muita conversação, né? Vídeos com temas, vlogs que eu quero começar a fazer bastante. Aos pouquinhos vocês vão conhecendo um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha rotina. Se você ainda não me segue nas minhas outras redes sociais, vou deixar aqui do lado, mas basicamente é o mesmo usuário pra todas, @iisa, com 2 i's preto. E nesse vídeo quero comentar um pouquinho como eu comecei, né, nessa vida da internet, de redes sociais. E por incrível que pareça, eu não tinha tanto aquela aspiração de trabalhar de fato com as redes sociais há poucos anos atrás. Claro que eu ainda tô no começo, pretendo crescer muito. Acho que um dos pontos que mais me deu aquele start pra de fato ver que é isso que eu queria, e eu acho que até como pessoa mesmo, pra me direcionar na vida, foi ter feito arte cênica. Então, voltando uns aninhos atrás, desde pequenininha, minha primeira escolinha até o 5º ano, eu sempre estudei basicamente no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Então, eu estava muito acomodada, conhecia todo mundo, tinha meu grupo de amigos. No 6º ano, eu acabei mudando de escola, indo para um lugar que eu não conhecia absolutamente ninguém. Então, eu meio que caí de paraquedas. E nessa minha escola nova, eles tinham várias modalidades bem diferentes que não tinha na minha outra escola. Algumas aulas extracurriculares, como por exemplo, o teatro. E querendo ou não, eu não era uma criança muito extrovertida na época. Claro, eu tinha os meus amigos de antigamente, só que eu mudei para um lugar completamente novo, eu tava meio perdida, então eu fiquei bem acanhada. E aí eu comecei no 6º ano e fiz até o 3º do ensino médio. E sempre quando alguém me pergunta, é uma das coisas que eu sempre incentivo pra todo mundo fazer, aula de teatro. Porque isso teve uma grande influência na minha vida como um geral. Eu acho que não seria a pessoa que eu sou hoje em dia se eu não tivesse feito tanto tempo de teatro, conhecido tantas pessoas e tido tantas experiências muito legais. Me ajudou a conhecer novas pessoas, a ficar um pouco mais inibida, a me autoconhecer também. Fiquei apaixonada e aí eu decidi entrar para um teatro mais profissional. Tava em dúvida entre duas que são escolas referentes aqui em São Paulo, que é o Wolf Maia e Célia Helena. Acabei optando em fazer Wolf Maia, porque o Wolf ele também tinha aquele quê mais do audiovisual, da televisão, de um cinema, e o Célia era 100% voltado ao teatro. Apesar de hoje em dia eu amar muito mais os palcos do que câmera, mas o meu trabalho principal é com as câmeras, então isso me ajudou demais. Nesse meio tempo eu conheci a minha melhor amiga, Amandinha. Te amo. Em breve vocês vão conhecer a Amandinha. Acho que entrar nesse teatro, que era em São Paulo, não era mais no ABC, foi um divisor de águas pra mim. Comecei a frequentar bastante São Paulo capital, que querendo ou não, o pessoal que é da ABC Paulista é muito fechadinha, muito a bolha da galera do ABC que não tem tanta vontade de sair pra ir pra São Paulo. Num resumo, conheci muita gente da internet, do YouTube, do Instagram principalmente, o TikTok não existia, mas uma galera que era bem viral, bem famosinho de lá. Comecei a fazer amizade. E essa própria galera da internet que fui fazendo amizade, às vezes chegava em mim e falava, pô, Isa, você é mó desinibida, né? Você é extrovertida, você fala bem, por que você não começa a criar conteúdos para as redes sociais? É que o TikTok surgiu. Eu criei uma conta mais pra ir acompanhando os vídeos, né? Porque eu queria estar no aplicativo que tava todo mundo falando. No dia, aleatoriamente, eu resolvi gravar um vídeo. Fiz um estilo POV, que era um áudio, assim, viral, que você pegava um trecho da música e aí você meio que dublava com alguma situação que fizesse sentido. E aí eu fiz isso, um vídeo com uma situação, assim, bem menina, garota. E aí postei, no dia seguinte eu acordei, o vídeo tinha viralizado, tinha batido mais de 1 milhão. E aí eu já fiquei tipo, meu Deus, como assim, gente? Passou um tempo depois, postei um outro vídeo nesse mesmo estilo, deu bom também, aí o outro também. Comecei a ganhar muita curtida, muito compartilhamento, algumas pessoas começaram a me seguir. E nessa época eu já tava cursando publicidade e propaganda, já tava na minha faculdade. Então eu tava estudando bastante comportamento do consumidor, marketing, conversão. Aí eu pensei, bom,
vi que rolaria uma oportunidade. E eu notei que se eu quisesse, de fato, trabalhar com aquilo, de ser uma oportunidade para fechar trabalhos com marcas, eu teria que mudar o estilo do meu conteúdo. Porque, querendo ou não, eu tinha um conteúdo que viralizava muito, mas não convertia tanto. Porque não gerava tanta conexão. A galera não seguia por mim, mas sim pelos meus vídeos. Foi aí também que uma coisa acabou puxando a outra. Nesses meus vídeos, eu recebia muitos comentários perguntando sobre o meu cabelo, que na época era Sanin, né? Perguntavam como que eu fazia, como que eu passava. Até que eu resolvi criar um vídeo falando tudo sobre o meu cabelo de Sanin e deu muito certo. A galera começou a engajar mais sobre isso, fazer outros tipos de pergunta. E foi aí que eu me encontrei nesse nicho de beauty, mais especificamente da parte de cabelo, que já é um assunto que eu gosto bastante, que eu estudo bastante e que eu amo experimentar produtos. Então eu comecei a passar realmente dicas, falar sobre minha rotina, trazer um pouco dos penteados também, que eu adoro. E hoje em dia eu não me imagino fazendo outra coisa a não ser criar conteúdos, tanto para as minhas redes quanto também para outras redes, né? Eu faço bastante trabalho com marcas também. E agora eu tô dando início a mais uma etapa dessa minha vida na internet. Então, se você assistiu o vídeo até o final, já aproveita e já se inscreve no meu canal se você não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Beijos!